Buenas, gurizada! No vídeo anterior eu falei sobre o questionamento que Bolsonaro fez a respeito do seu total rechaço no Nordeste. Argumentei que a pergunta pertinente não é porque o Nordeste rejeitou Bolsonaro, mas sim porque o Brasil inteiro não rejeitou um sujeito desse tipo. A explicação mais plausível que encontrei veio de 2 documentários e um livro. Recomendo fortemente que vocês assistam Privacidade Hackeada e Dilema das Redes. Esses documentários demonstram como funcionam os mecanismos mentais desenvolvidos pelos programadores e pela inteligência artificial dos gigantes da internet para capturar o máximo da atenção e tempo do usuário. Um desses mecanismos é de retroalimentar o internauta daquilo que ele demonstra ter interesse através de cliques, curtidas, comentários ou simplesmente pelo tempo de atenção despendido em um determinado assunto. Por exemplo, você que já viu esse vídeo até aqui está demonstrando ter interesse em entender como funciona o bolsonarismo. Talvez você já tenha chegado aqui porque as máquinas já perceberam isso por suas interações e navegações anteriores ou porque já é escrito num dos meus canais. A partir disso, você deve receber mais conteúdo semelhante como sugestão das redes sociais ou buscadores. Agora imagine se você é um sujeito conservador. Provavelmente seu celular, computador, Smart TV, etc. vão levá-lo a mais conteúdos conservadores, religiosos, liberais na economia, podendo passar gradativamente para o plano do medo das mudanças, do ódio aos progressistas, à paranoia comunista, gaysista, anarquista. A nossa bandeira, o símbolo vermelho comunista aqui no Congresso. Porque emoções fortes prendem mais a atenção. Provavelmente suas redes sociais aumentarão sua interatividade com seus conhecidos que compartilham dessas suas convicções e apagarão da sua vida virtual as postagens de seus amigos mais progressistas, socialistas, liberais nos costumes. Tá, Marcolino, o sistema de algoritmos da internet criando bolhas ideológicas, reforçando convicções e viés de confirmação já é bastante conhecido. Mas como explicar o Nordeste ter escapado do bolsonarismo? E a resposta que encontrei é que Freud explica. Literalmente, Freud explica. Nesse livro aqui, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Esse livro eu recomendo fortemente. Esse livro possivelmente me salvou da loucura em 2018, quando eu vi diversos amigos gaúchos meus se converterem a zumbis bolsonaristas de um dia para o outro. Foi uma experiência aterrorizante. Num dia os caras queriam Alckmin, Amoedo, sei lá quem. Reconheciam Bolsonaro como um completo imbecil. No outro dia, quando eu falava de algum absurdo que o Bolsonaro tinha dito, eles metiam um super trunfo. E o PT, hein? E o Lula? É inacreditável que o Rio Grande, que sempre foi uma trincheira de progressismo no Brasil, tenha virado um estado de reacionários paranoicos. Freud mostra, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, como funciona um indivíduo numa massa. Ele chama atenção para o conservadorismo, a irracionalidade, o desejo de ser oprimido por um líder violento e a perda da identidade individual de um sujeito em um grande grupo, comparando esse estado a uma pessoa em condição de hipnose. Você é um comunista! Hipnista, lixo! Freud diz que pelo poder gregário, ou seja, esse instinto primitivo do ser humano de ter que pertencer a um grupo para sobreviver, o sujeito acaba cedendo aos movimentos de rebanho. Sim, ele usa o termo rebanho. Mito! Até que a pessoa chega ao ponto de ser literalmente mais estúpido e violento. Veja bem, talvez aquele seu tio do Zap não seja racista, fascista, homofóbico ou mesmo idiota. Talvez ele simplesmente esteja cego pela massa bolsonarista que o cerca. Freud, na página 48 desse livro, cita Le Bon. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Pelo mero fato de pertencer a uma massa organizada, o ser humano desce vários degraus na escala da civilização. Em seu isolamento era talvez um indivíduo culto. Na massa é um bárbaro, isso é, um ser instintivo. Possui a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também o entusiasmo e o heroísmo dos seres primitivos. Le Bon ainda se detém de maneira especial na diminuição da capacidade intelectual que o indivíduo experimenta ao se fundir numa massa. Ou seja, as redes sociais foram montando bolhas digitais, dando aos usuários a impressão de que a maioria estava contra o PT.
Segundo o criador do Wikileaks, o jornalista australiano Julian Assange, isso vem acontecendo desde o tempo da campanha do impeachment, com o uso de robôs e perfis falsos. Na mesma entrevista ao programa Knockout, ele ainda chama atenção para a importância da ida às ruas desses grupos para que pudessem constatar os números. Quando a bolha digital que iniciara com um exército de robôs e perfis falsos se encontra nas ruas, aquilo passa a ser uma massa real que concorda com essas ideias. Junta isso à surra de propaganda que as mídias faziam da Lava Jato, temos um coquetel explosivo de formação de um rebanho que, acima de tudo, vê a esquerda como seu maior inimigo, numa fantasia de luta do bem contra o mal. Resumindo, eu acredito que o bolsonarismo apenas funcione em bolhas sociais e que a irracionalidade da maioria dos seus seguidores não venha de debilidades individuais, mas sim da estupidez do movimento de massa. Movimento esse que é tão bem descrito nesse livro. Por isso a gente acaba vendo tamanha discrepância em diferentes classes sociais, diferentes faixas etárias, diferentes tribos e, claro, diferentes regiões, estados, municípios e até bairros. Eu acho que em condições normais o Bolsonaro só tem aqueles 15 a 20% de recalcados, raivosos, ressentidos, paranoicos, mas que com essa percepção de maioria, o bolsonarismo virou a força que engoliu a direita em todas as regiões do país em que entrou. E como região, a única que se salvou foi o Nordeste. Até agora.